Gente, deu tilt aqui, gente. Deu tilt. Cris já voltou. Já vou trazer a Cris de volta. Trazer o Paim de volta. Cris! Caiu, né? Voltamos. É. Perfeito. Eu vou reformular, tá? Bom, enfim, as cartas do Papai Noel, essa leitura bonita de você percebendo, da gente percebendo que Tolkien vai mostrando o que estava pensando, o que estava acontecendo no mundo, a guerra, enfim, todas as dificuldades que ele estava vivendo, que as famílias estavam vivendo, e ele vai colocando isso dentro das cartas, que é muito bonito. E eu ia comparar com o Hobbit, que sem querer entrou no Legendário, assim como também alguns elementos do seu Legendário, que não sei se por querer ou sem querer, entra nas cartas do Papai Noel. Dava para ver que estava fervilhando, né? E que era bem aquilo, ele falava para os filhos deles, contava as histórias que ele inventava para os filhos, né? Uhum. E como foi essa experiência assim de perceber essas sutilezas, né? Digo porque foi a primeira vez que eu li as cartas e era muito gostoso de perceber isso. Sim, é muito legal porque a primeira acho que é 20, né? Então são 16 anos de cartas. E eu não sei se vocês comentaram quando leram da de 1932 que tem o Gollum escondido aqui no desenho. Então Sim, sim. eu acho bem legal porque mostra porque também o Hobbit estava sendo composto, né? Ele foi publicado em 37, mas ele começou em 30, até um pouquinho antes, talvez, né? Uhum. Então, você vai acompanhando o pensamento criativo dele. Além de você acompanhar um pouco da realidade externa, a economia da época, o pós-guerra, isso, aquilo, outro, você também, na verdade, antes da guerra, né? Mas enfim, teve alguns conflitos na época e tal. Então você tem assim um pouco de fatores do mundo primário com o do mundo secundário que ele estava compondo na época e que se derrama aqui, né? Então é muito legal. Você vê assim, 43, né? Eu fiz as contas, são 13 anos. 43 é um pouquinho perto da guerra e também ele já estava escrevendo O Senhor dos Anéis, né? Nessa época. E no começo, acho que ele nem tinha começado o Hobbit ainda. Então, o John, que era. Só tinha o John. Aí depois que vai surgindo os outros e tal, depois o John Uhum. fica adolescente, não recebe mais as cartas, daí até chegar na Priscila, né? Então é muito legal, porque você vai acompanhando um pouco da história da Inglaterra, pelo menos, um pouco da cabeça do autor, então ele vai colocando uns goblins, né, no meio, ele já vai criando, daqui a pouco ele vai criando um conflito lá, um legendário à parte, né? Se deixar, ele vai. É um pouco então da composição do autor, um pouco da história da Inglaterra e um pouco da história da família, né? Que vai entrando, saindo, então você tem essa sensação assim de entrar e sair, o Papai Noel sempre ali. É Uhum. legal, assim, né? Pensar como um filme que a pessoa, aquela paisagem tá parada, mas entra sol, lua, inverno, primavera, sabe aquelas passagens do tempo? Eu acho que as cartas têm essa sensação desse filminho lá, a árvore ali, aí ela floresce, aí cai as folhas, aí chove, aí vem a seca, aí vem brisa suave, aí vem uma ventania e toda essa coisa acontecendo, né? Ele se mudou de casa, tem um momento. Exato. Então é bem legal isso, eu gosto bastante. Tem uma hora que alguém tá doente, acho que é ele mesmo, né? Que ele coloca lá no meio. Enfim, eu achei muito interessante isso, bem bonito. E os Sim, desenhos, sim. né? Os desenhos são um luxo à parte, eu acho. E é maravilhoso também as desculpas que ele vai arranjando ao longo, né? Que o Papai Noel vai justificando tal presente, ou a falta de tal presente, ou esse ano eu consegui fazer o desenho, ou esse ano não deu, enfim. Eu acho.
assim, é um pai falando para os seus filhos, e isso é muito bonito. É muito bonito. Teve uma coisa que eu travei, mas eu fui entender depois a muito custo. Que ele fala assim, nossa, esse desenho eu demorei muito para fazer, eu demorei 2 minutos. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. 2 minutos demorou muito. Mas o que acontece? O Tolkien brinca com a passagem do tempo, né? Na Terra-média, o tempo passa devagar em relação ao nosso. Para o Papai Noel, o tempo é rápido em relação ao nosso. Então, 2 minutos para o Papai Noel, que vale, sei lá, duas Em semanas. 24 horas entregar para o mundo inteiro os presentes, 2 minutos, né? É, entendeu? Exato. Então, é muito legal isso, né? Ele não explica, a gente que lute para entender. Exato, obrigado, porque eu não tinha prestado atenção nessa parte. É porque eu tava traduzindo e travei. Eu falei assim, gente, será que eu tô entendendo direito? Será que eu entendi errado? Ai, meu Deus. Exato. Mas ter escrito 2 minutos? O que que... É. Perfeito. Cris, posso fazer uma passagem? Que outros livros você... Eu deveria ter feito meu tema de casa, tá? Mas eu vou perguntar ao vivo porque assim é melhor. Quais outros livros você traduziu? Porque aí a gente já vai saindo das cartas e vai indo para outros assuntos também. Mas do Tolkien, Isso. bom, do Tolkien eu traduzi o Senhor Boaventura, as cartas, o Ferreiro do Bosque Maior e o Atlas da Terra-média. Acho que é isso. Perfeito. Então Não, tá. Então temos não o é do Tolkien, Ferreiro. né? É, O Atlas não é sobre Tolkien, né? Mas... uhum, uhum. Nós ainda não lemos o Ferreiro nem o Senhor Boaventura. Então eu vou ter que largar no grupo qualquer hora para ver o que a gente vai continuar lendo. Realmente já li os dois. Aí é uma delícia de ler. Sim, gostoso. Aquele livrinho aí, É divertido. É. muito. E já o Ferreiro do Bosque Maior é mais poético, né? É bem legal, foi gostoso de traduzir, foi bem legal. Sim, ele é muito Acho que gostosinho. dos que eu traduzi foi o que eu mais gostei de traduzir. Perfeito. Ellen, vamos fazer a transição então para as outras perguntas que o pessoal Bora. estava fazendo, né? Que aí a gente fecha esse processo da tradução e aí vai indo para outras perguntas. Eu imagino que de você saber um pouco dos conteúdos. Olá, pessoal. Oi, Dequinha. Oi, Cláudio, dos Filhos de Goba. Vi também a Priscila. Pessoal, incrível. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Anteriormente nós estávamos com a função das perguntas, tá? E aí a ideia era pegar primeiro as do ler, né? Primeiro as que fossem do Cartas. Não tinham perguntas, mas haviam comentários. Todos eles, Cris, te elogiando por este livro. Ah, que legal. A Mali, o pessoal quer muito falar contigo sobre esse livro. Eu recebi essa semana, eu ainda não li, já entro. É porque eu estou lendo cartas do Tolkien e é uma Sim. bíblia. Sim. Mas isso aqui já foi para fila, já vai entrar depois, e o pessoal está elogiando muito o teu livro, como ele foi importante. Algumas pessoas, inclusive, começaram a estudar de forma mais a fundo a própria leitura Tolkien, graças ao teu livro, ou seja, tu já virou aqui, para os gaúchos, a nossa referência bibliográfica. Né? Obrigada. Mas eu fico muito feliz mesmo. O pessoal estava escrevendo ali nas perguntas, tá? Que agora eu entrei para olhar e aí quando fecha apaga tudo, não tem mais como a gente ver. Ainda bem Ah, só. né? Mas assim, Cris, conta pra gente um pouco desse livro. Agora nós vamos abusar de ti, porque todo mundo quer saber desse livro, agora a gente quer falar com a Cris agora. Conta pra gente um pouco desse livro. Então, eu ele é fruto do meu mestrado, né, que eu fiz entre 2014 a 2017. E a partir de então, depois da defesa, eu fui atrás de publicar, porque eu tinha essa coisa no meu coração, assim, vai ficar lá nas estantes da universidade, eu queria tanto que as pessoas soubessem aquilo que eu descobri. Sabe o que você quer compartilhar? Sim. Algo que você gostou muito e quer que as pessoas também saibam disso? Espalhar a boa nova, né, padre? Exatamente.
Então, eu tinha muito esse sonho, assim, desse diálogo com a sociedade. O Tolkienista também nasce desse projeto, né? De conciliar os estudos acadêmicos com a sociedade, né? Não ficar só no universo acadêmico em si. Porque é muita cara de Tolkien também, né? O Tolkien, ele é super profundo, mas ele também é super popular, né? Então, eu quis fazer isso. Então, é um livro que trata do estudo da amizade a partir do livro Ética Nicômaco, do Aristóteles. E eu escolhi esse livro porque eu acho que ele é o que mais trata de amizade da forma mais completa, assim, a definição de amizade mais completa, mais atual, porque ele é um clássico e quando o clássico vai ser, Uhum. ele sempre vai ser, cai como uma luva em qualquer época. E dialoga com a nossa cultura, né? Principalmente no Ocidente, né? Então, eu acho que é perfeito, assim. E na época, antes de começar o mestrado, eu pensei em estudar algo nacional, porque dentro da universidade o departamento pedia, né, letras clássicas e vernáculos. Mas a minha orientadora é muito mais aberta e coube também algo internacional, né? Inglês, no caso. E eu até tinha começado com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E recentemente eu descobri por que que não se encaixava tão bem. Porque agora eu vejo muitas coisas nietzschianas em Monteiro Lobato. E na época eu não percebia isso. Então são coisas que não são muito compatíveis, entendeu? Então ficaria forçado. Não, não é muito a cara do Monteiro Lobato e não tô aqui fazendo juízo de valor, são só coisas diferentes mesmo. E aí eu tava, o meu marido comprou o box do Senhor dos Anéis e a gente foi assistir porque a gente gostava, né? Já conhecia a obra e tal, e as versões estendidas. E aí me deu um clique, eu falei assim, gente, eu preciso fazer sobre o Senhor dos Anéis, porque isso sim se encaixa com uma pesquisa de amizade que eu tô trilhando. Uhum. E aí eu falei com a minha orientadora, ela aceitou e tal, aí eu entrei no mestrado e tal. Então, eu brinco que não fui eu que fui atrás de Tolkien, foi ele que veio atrás de mim, que nem o Gandalf. E eu me Exato. lembro, e eu me lembro claramente de eu negando fortemente. Não, mas eu não quero ser uma tolkienista, eu não tenho a menor pretensão. Eu não quero, não, não, eu estudo literatura, por acaso é Tolkien. Sim, veio por acaso, eu não tenho a menor pretensão, não quero. Engraçado, né? É Não muito quero engraçado. ser tolkienista, disse a Ah, tolkienista. tolkienista. Eu me lembro de ter um diálogo sozinho, um monólogo comigo mesmo, de jeito nenhum, não tenho nada a ver com esse povo. Muito bom. Esse povo aí que fica Esse povo. orelha pontuda. Não, era porque eu achava o pessoal muito exigente, sabe? Ah, porque não, não é isso, é aquilo. Eu falei assim, não, não, eu não quero esse fardo pra mim. Nessa vida, né? A vida é isso. E é muito bonito, Cris, muito bonito. Sabe que a gente já trocou mensagens, né? Tem um rapaz aqui que está fazendo filosofia, que vai fazer, né, com a tua ajuda, digamos assim, a ajuda do teu livro também, o TCC dele, né? É Ah, que bonito legal. saber que isso está se tornando acadêmico, que é algo que a gente quer, né? Tanto que a gente luta para que Tolkien possa estar na nossa academia também, né? Enfim, temos aí várias pessoas que já estão trabalhando e não dá para citar todo mundo, mas a gente sabe que é bonita essa valorização. Mas também de se tornar algo palatável, né? Sair das estantes da biblioteca da universidade e chegar nas nossas estantes. Sim, sim, sempre foi essa a ideia. Acho que a maioria pega bem, né? Um ou outro ainda sente um pouco o discurso acadêmico, mas eu sempre acho que eu nunca fui acadêmica, eu nunca escrevi muito academiquez, assim. Acho que se encaixa com a academia, mas eu sempre. Minha formação em jornalismo ajudou muito, né? A escrever de um modo assim, períodos não muito longos e tal. Então ajuda, né? Isso, mas é uma escolha, né, Cris? Isso é legal, sabe? Vamos lá, sou padre e a gente vê diversas formas de fazer uma homilia, mas você tem que fazer uma escolha. Eu quero falar dessa forma, né? Você também fez uma escolha. Eu quero falar dessa forma, próxima, enfim. E isso reflete muita coisa, né? De como a gente pensa, de como a gente olha a realidade. Então,
parabéns pela tua escolha. Fico muito feliz de tornar público isso, teu trabalho. Obrigada, eu agradeço. Ah, tá. A Milane escreveu aqui, acessem filosofiatolkien.com. Olha só, que legal, eu não conhecia. Sim, esse Obrigada. Sim, do Marcelo, ele é um dos que se inspirou em ti. Ah, Milani é o sobrenome dele. É, o nome é Marcelo. Marcelo, ah, perdão. Ele, Tá? ele é intocado de vocês? É Sim, isso? Sim, sim. Ah, que legal. É. É ele que está fazendo o TCC. É um outro rapaz, é um outro rapaz, mas o Milani também está estudando e também está começando a trabalhar Tolkien em filosofia. Isso aí. Que legal, parabéns. Uhum, Adorei, uhum, Marcelo, parabéns. perfeito. Ellen, vamos para as outras perguntas, porque a gente também tem um compromisso de tempo, né, com a Cris e com aqueles que estão nos acompanhando. E eu também ainda no final ainda gostaria de dar uma palavrinha, mas sim. dá uma olhadinha. Vou fazer mais uma pergunta de outro intocado nosso que mandou, Maravilha. o Gian. E ele diz assim, tem um textinho. Ele diz assim, ó, falando em Senhor dos Anéis, tá? O livro propriamente dito pergunta, abre aspas, na verdade. Creio que todo leitor de Tolkien conhece a passagem do prefácio da segunda edição e do Senhor dos Anéis, em que ele afirma detestar cordialmente a alegoria. Penso que por muito tempo essa declaração do professor foi mal interpretada. Ele não estava limitando a interpretação dos leitores, proibindo associações ao mundo primário, mas fazendo justamente o contrário. Cris, tu explica isso muito bem no teu artigo como não ler Tolkien no site Tolkienista, diz ele. Na sua opinião, pergunta Gian, houve alguma evolução nesse aspecto de leitura das obras nos últimos tempos? Eu acho que sim, porque eu vejo muitas iniciativas, sabe? Aqui, eu já mencionei outras vezes, o Tolkienista, por exemplo, eu estava no final do mestrado. E eu pensei em fazer em julho de 2016. Só que eu não vi nenhuma conta sobre Tolkien no Instagram. Eu falei assim, tô viajando, isso é uma ideia que não cola, não cabe no Instagram. Aí chegou em dezembro, eu tinha visto algumas em língua inglesa. Mas acho que a primeira conta em língua portuguesa foi a do Tolkienista, que eu pesquisei na época. Inclusive tinha um outro nome. E aí, depois de um tempo, vem surgindo assim, deu uma diminuída agora, mas eu lembro assim que até o ano passado surgia muitas e muitas e muitas e muitas contas. E eu acho que isso traz uma oportunidade para as pessoas trazerem muitos debates em relação ao simbolismo da obra, né? E eu acho que esses estudos que a gente vê, essas discussões em canais, né, em pensadores, em tolkienistas, isso contribui muito para você ver o simbolismo na obra. E isso não significa que seja algo que vai limitar uma interpretação só, né? Então, esse artigo, como não ler Tolkien, nasceu com um vídeo, né? Acho que é o vídeo mais acessado que eu tenho, porque ele é meio clickbait, né? Não ler Tolkien, como assim? As pessoas vão ver. E aí, mas eu acho isso, que você vai aumentando as discussões dos grupos das tocas, tem muitas tocas crescendo, ressurgindo. E isso aumenta, as pessoas querem mais, elas veem essa riqueza, né, do mito que existe aí dentro da obra de Tolkien e que faz elas refletirem sobre as próprias vidas. Então é muito difícil você. E eu acho errado você fugir do simbolismo. O que você não pode é ficar achando que é só aquilo, que é preso àquilo, né? Mas que isso tem uma aplicabilidade muito grande na nossa vida. E a gente precisa fazer essas pontes, né? Bom, então Perfeito. é isso, pessoal. Belíssima resposta. Obrigada pela companhia de todos até agora. Diga, nosso querido Taim, quais são a finaleira? Só para comentar também isso, da importância das tocas, a Cris trouxe agora essa referência de outras tocas. Quantas pessoas vão procurando
nós que administramos, cuidamos, enfim, as tocas, porque é a primeira vez que vão ler Tolkien, vão descobrir Tolkien. Então, esse professor está ainda ensinando, e é legal isso, né? É legal de você ler com as pessoas o primeiro livro, né? Mas eu não tenho o livro ainda, não tem problema. Entra, vamos lendo juntos e depois você vê, você busca o livro, enfim. Então, essa atualidade, né, do professor. Se me permitem, eu tinha combinado com a Cris e com a Ellen, né, Ellen? Temos um tempinho ainda, né? Sim. Perfeito, perfeito. De uma pequena homenagem de um fã de Tolkien, né? Ainda sentimos, né, a Páscoa do Papa Francisco, né, da sua morte, e ele citava Tolkien, né? Ele ainda quando era cardeal na Argentina, teve uma citação que a gente tem acesso sobre Tolkien, e também recentemente numa homilia de Natal ele cita Tolkien. E eu queria trazer isso porque ele está citando o homem Tolkien, né? O cristão Tolkien também, porque ele cita uma carta que Tolkien enviou para o seu filho. E é muito bonito. Essa carta está durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então o Papa Francisco nessa homilia vai falando sobre o Natal, sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai falando sobre a adoração. Então me permitam ler esse pequeno trecho sobre o Papa Francisco, né, falando sobre Tolkien. A adoração é a forma de acolher a encarnação, porque é no silêncio que Jesus, palavra do Pai, se faz carne nas nossas vidas. Façamos nós também como se fez em Belém, que significa casa do pão. Permaneçamos diante dele, pão da vida. Redescobramos a adoração, porque adorar não é perder tempo, mas permitir a Deus que habite o nosso tempo. É fazer florescer em nós a semente da encarnação. É colaborar na obra do Senhor, que, como o fermento, muda o mundo. Adorar é interceder, reparar, consentir a Deus que endireite a história. E aí aqui o Papa Francisco vai citar Tolkien. Ele vai dizer assim: um grande narrador de feitos épicos assim escrevia a seu filho. Abre aspas. Tolkien falando: ofereço-te a única coisa grande que se deve amar sobre a terra, o Santíssimo Sacramento. Lá encontrarás encanto, glória, honra, fidelidade e o verdadeiro caminho de todos os teus amores na terra. As Cartas de Tolkien, carta número 43 de março de 1941. Obrigado por podermos fazer essa homenagem ao Papa Francisco na nossa live. Muito linda, né? Eu acho, Lindo. eu acho muito interessante esse trecho que ele trouxe, que é uma carta que ele escreveu para o Michael para falar sobre os relacionamentos amorosos. E acho que foi no passado, se não me engano, que eu tive esse insight, né? Porque no meu doutorado também estudei sobre Tolkien, e aí eu tratei do amor Eros no capítulo 3 e a sua relação com a morte e mortalidade. E lá no banquete do Platão, o Sócrates vai dizer que o amor eros, né, esse amor que depende do contato carnal, contato físico e tal, ele tem uma ligação com o nosso desejo de imortalidade que o ser humano tem, né? Então, por exemplo, um dos frutos são os filhos, né? Então, isso perpetua a espécie, então demonstra esse desejo de imortalidade que o ser humano tem. Mas existe, aí o Sócrates vai dizendo que existem até outros efeitos mais elaborados, né? Até chegar à sabedoria. Então tem a política, isso também envolve, são os frutos que né, cuidar da cidade, ele fala, né? Isso é muito forte, né, para os gregos, né? A polis, né? E aí, no fim, a sabedoria seria esse fruto maior, né? E
Só que, junto a isso, eu acredito que o amor, né, homem e mulher, vamos dizer assim, ele não só demonstra o nosso desejo de imortalidade, mas não necessariamente tem que ser com filhos, né? Mas ele também esse amor do tipo Eros, porque eu citei amizade, né, no Senhor dos Anéis. Agora o Eros estava no. Ele também tem a ver com o nosso desejo de comunhão. Então, imortalidade e comunhão, que são desejos grandes no coração humano. E eu acho interessantíssimo porque o Tolkien trouxe numa carta que envolve esse amor, esse tipo de amor, que ele está ensinando para o filho no relacionamento homem e mulher, ele traga que a comunhão, que é a Eucaristia, que é onde ele finalmente vai saciar esse desejo que ele traz dentro dele, né? Então eu achei isso muito interessante e eu custou para porque que tinha a ver, né? Assim, mas é isso, eu acho que e a Eucaristia é chamada de comunhão também, né? Então tem isso. A sabedoria dele é muito interessante, né? Assim, é bonito de ver, né? Então, o Papa trouxe e isso foi muito feliz, assim. Até brinquei que não quero falar quem vai ser o próximo Papa, porque eu ainda estou em luto pelo Papa Francisco, mas eu espero que o próximo Papa goste de Tolkien. É a única condição que eu trago. Maravilha. Sem querer puxar sardinha pro Ah, nosso lado, né? Não, assim, só dizendo. Se alguém quiser colocar um bilhetinho lá no meio do conclave, é esse o meu recado. perfeito, perfeito. Obrigado. Obrigado. Ellen, temos mais alguma pergunta que dos intocados ou que a gente gostaria de conduzir para a Cris? Não, feita pelos intocados nós não temos, porque em uma única pergunta a Cris conseguiu desmanchar todas as que nós tínhamos, então ela respondeu de forma Maravilhoso. focando maravilhoso isso para nós, não é mesmo? E Cris, eu gostaria de te dizer que realmente eu adorei os livrinhos. Eu digo livrinho, gente, porque eles são São pequenininhos, eles pequenos. são deliciosos. É questão assim, ó, uma hora tu fica te divertindo e acabou, né? Mas dependendo do tempo de leitura de cada um, né? Que é o Ferreiro do Bosque Maior e o Senhor Boaventura. Que, inclusive, Cris, nós andávamos pensando, gente, eu preciso falar com a Cris, então eu vou fazer um convite aqui, tu não é obrigada a responder agora, claro que não, mas nós gostaríamos de voltar em uma live contigo em outubro, para o Dia das Crianças, para falarmos sobre esses dois livros e também fazer esse compilado de livros para crianças do Tolkien, né? Nós gostaríamos aqui do Toca de falar contigo depois, lá em outubro. Claro que não vou exigir respostas agora, quem sou eu? Mas fica o convite feito, que nós vamos te convidar de novo para vir à nossa casa no Sul, não é mesmo? E é claro que sempre que tiveres vontade de dar um pulinho aqui, sentir um friozinho maior, tomar um chimarrão, Ah, não é? Comer que um... delícia. Tenho certeza que tu vai encontrar vários lares ao redor deste sul aqui, deste Pampa Gaúcho, para te receber de coração aberto. Ah, obrigada, Ellen. Ai, que fofa. Como dizer não para isso, não é mesmo? Bom, também reforço nossa gratidão. Muito obrigado, Cris. E poder te chamar de Cris é um pouco de intimidade já, porque muitas pessoas vão te chamando, mas com quem eu vou conversando também. E eu logo fiquei muito à vontade contigo. Então, muito obrigado, Cristina Casagrande, por estar conosco. Para nós, Eu como quero Toca, é muito assistir uma missa importante. com você, padre. Onde é a sua paróquia? Então, eu estou no Seminário São João Ah, Batista. Eu sou reitor seminário. e Gente, ele é preparo. reitor, que É, chique. então, eu preparo os futuros padres da nossa diocese e da diocese vizinha de Caxias do Sul. É isso aí. Ai, que Então, é próximo de Porto Alegre, em Viamão. Então, quando estiver pela região, por favor.
Rezo missa todo dia aqui, então é tranquilo. Qual que é o nome da cidade? Viamão. Viamão. Isso. Mas não São vários é aberto, seminários. são só para os É, seminaristas que vocês... Ah. batendo na nossa porta, a gente acolhe todo mundo para rezar com a gente. Você sabe que eu já dei uma palestra no seminário aqui em São Paulo? Foi o máximo. Olha Tinha, só. tipo, uns 50 padres, todos de batina preta. Foi o máximo. Gente, eu amei. Foi uma experiência... Eu fiquei pra mim, é diferente, pra você é o seu dia a dia, mas pra mim não. Eu cheguei Que lá maravilha. sozinha e foi assim, bem recebida que nem eu tô sendo por vocês. Todos muito gentis. Foi muito legal, gente. Eu amo. Foi muito Muito, legal. muito obrigado, né, por tudo e sempre muito bem-vinda. E Ellen, você pode concluir para a gente? Sim, então, Intocados, muito obrigado pela presença de todos. Tivemos um pequeno tilt na primeira parte. Acontece, né? Eu não sou dona da estação de luz da minha cidade, mas eu só rezando para a luz voltar, mas tudo bem. Mas Acabou a luz aí? Foi isso? por isso Ai, que a live gente. É, o Bené ajuda a gente, né? Assim, não dá. Mas ajudou, foi rapidinho. Tá tudo Rapidinho. tranquilo. Não reclamei, tá tudo bem. Não. aqui não vamos seguir reclamando, tá? Né? Então, pessoal, só teremos essa segunda parte. Vamos tentar salvar, né? Se o tio da luz e o Mark Zuckerberg permitir, deixaremos a live salva para todos que poderem ouvir depois. Essa convidada maravilhosa que gentilmente cedeu o seu tempo para estar aqui conosco, a Cristina Casagrande, do Perfil Tolkienista. Acessem, sigam, leiam. Os livros Tolkien traduzidos por ela, que são maravilhosos. Mais uma vez, obrigado, dona Cristina, por ter estado aqui conosco. Ao padre... Eu já ia dizer de novo o padre Taim, agora eu peguei mania do... O padre tá aí. Ficou, agora já era. Nosso Pois é. Gabriel e todos os demais que aqui estiveram. E vou contar uma fofoquinha, posso, padre? Pode. Vou contar na frente da Cris. Pessoal, dia 7 de maio, teremos mais uma live. Eu acredito que a Cris conhece essa pessoa. Que nada mais é do que o César vai estar aqui com a gente. Que legal. Olha só que legal. Sucesso. É do César Machado do Tolkien Talk. Então, se preparem que teremos mais uma live dia 7 de maio. E Cristo, estás convidada para vir com a gente nessa live do dia 7. De acessar, vir aqui conversar com a gente. Quem sabe abrir também. Tá bom? Então, era isso. Gostaria de dizer mais alguma coisa, padre? Muitíssimo obrigado por essa alegria de estarmos juntos hoje, celebrando também, no meu caso, e de muitos também que partilham, as alegrias pascais. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até dia 7 de maio. Pessoal. Até.